Shalom, queridos irmãos, Deus abençoe você. Como é que você está hoje? Tudo bem? Deus dê graça aí à tua vida, que o Espírito de Deus continue inundando o seu coração. Olha, meu amado, tem uma paz que excede todo o entendimento, ainda bem por isso. Tem uma paz que a gente não consegue explicar. Essa paz, ela não é sentimental, ela é uma convicção, é quando a gente sabe quem é o Deus a quem servimos, e aí nós confiamos plenamente e andamos em paz. Louvado seja o Senhor por mais esse momento de pastoreio. A minha oração é que o Senhor abençoe a tua vida. Nós vamos orar inicialmente e depois vamos entoar louvores ao nosso Deus. Amado Deus, obrigado pelo privilégio de estar aqui nesse dia para glorificar o teu nome. Exaltado seja o Senhor, glorificado seja o Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. É o Senhor quem é digno de receber a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós pedimos ao Senhor que nos abençoe nesse tempo de pastoreio, que não seja um encontro casuísta, mas que seja o renovo do Senhor, a vida do Senhor falando conosco, dirigindo as nossas vidas para o louvor da tua glória. Colocamos os nossos pecados diante do Senhor e pedimos sobre nós a tua bênção, o teu direcionamento, a unção do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Vamos então cantar louvores ao nosso Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho,
eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor.
sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. É isso, queridos. Vamos então ao estudo da palavra do Senhor, segundo o livro das Crônicas, capítulo 17. Que mensagem abençoada Deus nos traz aqui. É uma palavra inspirada pelo Espírito e aquilo que Deus deixou registrado aqui certamente fala muito ao nosso coração, certamente diz quem Deus é e como nós devemos servi-lo. Esse é o período do rei Asa. O rei Asa morreu e agora o rei Josafá assume o trono. E Deus vai abençoar grandemente a vida desse rei. Nós vamos ter aí alguns capítulos pela frente, ao menos o 18, 19 e o 20, falando a respeito do reinado de Josafá, rei do sul, rei de Judá. Ele foi um homem que temeu a Deus, que amou o Senhor, que lutou para fazer as coisas certas e Deus o abençoou. Nós temos aqui, queridos, do outro lado, 3 erros que Josafá cometeu. É claro que o trabalho humano nem sempre ou não é perfeito, não tem como ser 100%. E Josafá ele comete algumas falhas. Por exemplo, ele se casa com uma mulher da família de Acabe, que era um adorador de Baal. Acabe era reino de Israel, era rei de Israel, rei do norte. Enquanto que Josafá é rei do sul, Acabe é rei do norte, em Israel. E Acabe era um adorador de Baal e casado com uma mulher chamada Jezabel. Então nós vamos entender a história de Jezabel quando a gente mergulha mais na palavra. A gente vai entender quem era esse casal. E Acabe ele faz uma aliança através do casamento entrando nessa família. Um segundo erro de Josafá foi que ele se uniu a Acabe na luta contra os inimigos de Israel. Lembram que eu disse agora há pouco que Acabe é rei em Israel e Josafá é rei em Judá. Eles fizeram uma aliança para entrar em guerra contra os inimigos de Israel. O problema é que Acabe era um homem maldoso, com más intenções no coração. E ele então manda que Josafá vista a sua indumentária real para ir para a guerra. Imagina aí um rei lá no meio da guerra vestido com o seu manto, certamente ele seria aí uma presa fácil. Mas essa era a intenção de Acabe. Mas Deus, ele livrou Josafá. Ele não permitiu que Josafá morresse e permitiu que Acabe morresse. E um terceiro erro de Josafá foi que ele se aliou a um rei perverso chamado Acasias para uma tentativa de conseguir riquezas. Olhe, meus irmãos, o trabalho humano não é perfeito. Conquanto Josafá tenha sido um homem que, a princípio, temeu a Deus, buscou ao Senhor, ele cometeu erros. Casou com uma mulher ímpia da família de Acabe e Jezabel, depois se aliou a Acabe para a guerra e depois se aliou a Acasias para adquirir riquezas, dinheiro. E Deus certamente não se agradava daquilo e Deus vai intervir de forma poderosa para abençoar a vida do seu povo. Quando a gente chega aqui no nosso capítulo, nós observamos que Josafá, ele reinou e fez o que era reto perante o Senhor. Ele fortificou o reino de Judá. Ele foi um homem abençoado pelo Senhor. Vejam que
ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. Então ele já chegou fortalecendo a cidade, ele é o protetor da cidade e ele está fazendo jus a esse chamado de Deus para a vida dele. Mas o verso de número 3 nos ensina algo muito precioso. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou os Baalins. Ou seja, Josafá andava com Deus e Deus o abençoava sobremaneira, Deus o abençoava grandemente. Antes esse homem procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Queridos irmãos, fica aqui uma lição muito preciosa para nós. Deus, ele valoriza a fidelidade. Ande com Deus. Honre a Deus. Glorifique ao Senhor com a sua vida. Vejam que Josafá, diferentemente de Acabe, rei de Israel, ele teme a Deus, ele anda nos caminhos de Davi, ou seja, Josafá estava cumprindo um percurso pactual. Ele andou nos primeiros caminhos de Asa, quando Asa busca o Senhor, se prostra diante do Senhor. O Senhor, então, confirmou o reino nas suas mãos e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Queridos irmãos, é muito importante a caminhada com o Senhor. É muito importante você seguir em fidelidade a Deus. Ainda que o mundo fora do seu coração, fora de você, esteja em colapso, ou todas as pessoas estejam em estradas errantes, você precisa seguir fielmente o caminho do Senhor. Deus, ele abençoa e ele valoriza esse relacionamento de pessoas que andam com ele. Veja o que diz o verso 6. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Ou seja, esse homem foi usado por Deus para provocar um profundo avivamento. Andar com Deus. É isso que o Senhor quer. Quando ele chama Josué lá no capítulo 1, verso 1, Deus disse a Josué, não vá nem para a direita e nem para a esquerda. É como se ele chamasse esse homem para andar com ele. Deus chamou os seus grandes servos. Moisés, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. O que Deus sempre quis do homem é que ele seguisse o caminho apontado por ele. No entanto, Deus sabe da nossa própria pecaminosidade, da nossa fragilidade. Nós queremos acertar, mas não conseguimos por causa da nossa humanidade. Mas Deus, ele sonda o nosso coração, ele sonda os nossos caminhos, a nossa vida, e ele opera nas nossas intenções, nas nossas motivações. Ele sabe que nós somos frágeis, mas ele sabe das nossas motivações, se nós de fato estamos ali servindo a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força. Esse homem chamado Josafá, ele anda no caminho do Senhor e ele tira aquilo que está errado em Judá. Ele tirou o poste ídolo de lá, ou seja, havia um monumento de adoração a deuses pagãos. E ele removeu aquilo que agrada ao Senhor. Veja que lição preciosa para a nossa vida. Nós precisamos tirar de nós, queridos, aquilo que desagrada ao Senhor. O que tem aí no seu coração, na sua vida, que afronta a santidade de Deus, que não glorifica ao Senhor? O que precisa ser tirado aí do seu coração? Ande com Deus, ande com o Senhor e remova da sua vida, pela graça e pelo poder do Espírito, aquilo que afronta a Deus, aquilo que desagrada ao Senhor. E Deus certamente te abençoará. Faça isso, anda na presença do Senhor, sede santos porque eu sou santo. Não é um chamado, irmãos, para nós criarmos um caminho meritório que nos leva a fazer algo para merecer.
é um chamado para nós nos sujeitarmos àquele que efetua em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. É Deus quem opera no nosso coração, é Ele quem nos capacita. No verso 7 nós lemos que no 3º ano do seu reinado, veja o que Josafá fez. Enviou ele os seus príncipes, Ben-Ail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem na cidade de Judá. Ensinar o quê? O que esses homens, aqui nós temos profetas, nós temos sacerdotes, o que esses homens então vão ensinar? E com eles os levitas, Semaías, Natanias, Zebadias, Azael, Semiramonte, Jonatas, Adonias, Tobias, e ele vai mostrando aqui uma lista, e com estes levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão. Ou seja, irmãos, ele montou uma comitiva para passar em Judá, composta de profetas, nós temos aqui sacerdotes e levitas. O que isso demonstra? Que ele está querendo restaurar em Judá o culto, o sacrifício, as ofertas, a adoração ao Senhor. Josafá sabia que esse era o propósito primário de Deus, em resgatar um povo para si, é que o seu nome fosse glorificado. E vejam o que esse povo estava ensinando em Judá. Verso 9, ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. O que provoca libertação, senão o ensino da lei do Senhor? Meus amados irmãos, vejam essa receita para um poderoso avivamento. Um homem que caminha com Deus, um homem que tira de si aquilo que desagrada ao Senhor. E terceiro, um homem apegado à Bíblia, apegado à lei de Deus, que não apenas a tem no seu coração, mas que a ensina a outras pessoas. Essa tríade, ela é o eixo central para uma poderosa visitação de Deus, para avivamento de corações gélidos, corações que estão frios, opacos. Deus vem com o seu poder e opera e restaura. A lei de Deus, a palavra de Deus, ela é o fundamento e a vida de todas as coisas. Sem a Bíblia não há revelação, sem a Bíblia não há palavra de Deus, porque Deus fala por meio da Escritura. Olha, meus irmãos, nós temos um chamado bíblico para nos apegarmos à lei de Deus. Ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para os nossos caminhos. O Salmo 19 fala que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Olha, meus irmãos, que coisa preciosa. Deus, para provocar despertamento espiritual, conversões, tudo acontece por meio da Escritura. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos uma ferramenta preciosa que é a lei de Deus, a Escritura Sagrada, e devemos nos apegar a ela. Ela é o centro absoluto de todas as coisas. Ela é como uma espada de dois gumes. Ela discerne pensamentos e os propósitos do coração. Queridos, há um chamado de Jesus para a nossa vida lá em João 5:39, para que nós examinemos as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas quem testificam de mim. Ou seja, irmãos, nós temos de ter esse anelo, esse apego pela Bíblia. Nós temos de ler constantemente, recorrentemente, todos os dias. Você tem de ter essa devocional. E se você puder fazer isso na primeira hora do dia, melhor ainda, que significa que você está entregando a sua primícia ao Senhor.
o primeiro momento ali do seu dia você está dedicando a Deus. Josué ouviu a voz de Deus, não se aparte nem para a direita e nem para a esquerda, mas aqui está a minha lei, siga a minha lei, siga os meus propósitos e você será abençoado. Irmãos, essa palavra dita por Deus a Josué, ela ainda vale até hoje e vai continuar valendo sempre. Nós devemos ter esse anelo pela palavra do Senhor. Josafá comissiona os sacerdotes, os profetas e os levitas, uma comitiva para passar em Judá ensinando a palavra de Deus. Eu quero desafiar você agora, nesse momento do pastoreio, para que você ensine a palavra do Senhor, ensine a uma criança, a uma mulher, a um homem, a um idoso. Querido, o efeito da palavra de Deus não depende da nossa capacidade de arrazoar ou de argumentar alguma coisa. A palavra de Deus, ela é levada a efeito pelo poder do Espírito Santo. É isso, irmãos, devemos nos apegar à lei de Deus, devemos falar. E quem aplica a lei ao nosso coração é o Espírito Santo. Então, anuncie, proclame o Evangelho, proclame a palavra de Deus. Veja o que a Bíblia diz: veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá e prata como tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se engrandeceu em extremo continuamente e edificou fortalezas e cidades, armazéns em Judá. Empreendeu muitas obras nas cidades de Judá e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Meus amados, vejam, Josafá, ele busca ao Senhor andando nos seus caminhos. Ele tira do meio de Judá, o poste ídolo, ou seja, aquilo que desagradava ao Senhor. E ele ensina a lei de Deus. Qual é a consequência disso? É que Deus resolveu abençoá-lo. Deus trouxe um terror sobre os inimigos de Judá nessa época, de forma que ninguém empreendeu batalha contra Josafá. É como se Deus colocasse Josafá numa espécie de redoma, dizendo assim: esse aqui ninguém mexe. Ao contrário, os reis dos filisteus e da circunvizinhança traziam presentes a Josafá por conta da ação de Deus, por conta do poder de Deus. Você quer ser abençoado? Busque ao Senhor, glorifique ao Senhor todos os dias da tua vida, exalte-o com toda a força do teu coração e não se esqueça de andar nos caminhos de Deus. Eu quero desafiar você nesse dia. Será que você não tem andado errante? Ou tem sido aquele crente meia boca? Está na igreja, mas não está ao mesmo tempo. Quem sabe você é aquela pessoa que é crente, mas ainda guarda coisas aí que precisam ser retiradas da sua vida. Você sabe do que eu estou falando e você sabe exatamente onde Deus precisa tocar, o que Deus precisa mudar na sua vida. Suplique a Deus isso hoje, faça essa mudança, tire aquilo da sua vida que não agrada ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, com toda a sua força, meu amado irmão. Busque ao Senhor e coloque o seu coração integralmente à disposição do Senhor. Ele ama, ele gosta, ele valoriza homens e mulheres quando lhe buscam de todo o coração. E finalmente, querido irmão, eu desafio você hoje a ensinar a palavra, a viver a palavra e a ensinar. Lá no finalzinho da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, verso de número 9 e 10, Paulo traz ali um ensinamento precioso sobre os pensamentos e depois ele fala assim no final: isso que vocês viram em mim, o que vocês ouviram, isso
praticai. Praticai, e o Deus da paz será convosco. Ou seja, não adianta muito nós ouvirmos a Bíblia, ouvirmos a palavra de Deus e não praticarmos aquilo. É preciso a gente colocar em prática. Vamos caminhar nessa direção, buscando a Deus com todo o nosso ser, adorando, celebrando o Senhor, e Ele certamente nos abençoará. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que Deus te faça próspero a cada dia, sobretudo uma prosperidade espiritual, que o seu coração seja cheio de Deus, vivo, operante, valente. Hoje eu estava falando com minha esposa sobre Caleb. Caleb, com 80 anos, ele disse, eu sou como um jovem ainda de 40 anos. Estou aqui forte, valente, corajoso. É isso, irmãos, que nós devemos ser, porque nós temos um Deus que é conosco. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Sempre firme no Senhor, porque Deus pode surpreender você a qualquer momento. Deus pode entrar com providência. Eu quero então orar por você. Se você tem algum pedido de oração a fazer, quero convidar você para colocar esse pedido aí no nosso chat, para a gente orar por você, tá certo? Vamos clamar ao Senhor, Ele é fiel e sempre nos responde. Amado Deus, Senhor da vida, Deus de toda a glória, como é maravilhoso poder servir a Ti, ó Deus, como é glorioso poder prostrar-nos diante do Senhor, engrandecer o Senhor, celebrar o Teu nome. Eu quero, ó Deus, me humilhar perante o Senhor e pedir ao Senhor que tire de nós aquilo que não Te agrada, aquilo que não provém de fé. Enche, ó Deus, o nosso coração desse ímpeto pela Tua palavra, desse ímpeto por caminhar na direção do Senhor. Não deixe que os nossos pés resvalem, não nos deixe nem para a direita e nem para a esquerda, mas nos ajude, ó Deus, a seguirmos sempre na Tua direção. Eu te peço que abençoe essa pessoa que está nos ouvindo agora, outros que ouvirão depois o pastoreio. Deus, derrame a Tua bênção sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Visita as nossas casas com conversão. Abençoa aquelas pessoas que estão desanimadas, quem sabe frias espiritualmente. O Senhor é poderoso para restaurar. E eu peço a Tua graça agora, a Tua bênção, Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Aquela casa que tem gente que ainda não se converteu, meu Deus, levante a Tua mão poderosa. Se essa pessoa que está nos ouvindo está doente, ou tem pessoas em sua casa doentes, em sua família, amigos, nós colocamos essa pessoa diante do Senhor. Ó Deus, o Senhor que conhece todas as coisas, visita essas vidas com a Tua graça, com a Tua bênção, com a Tua cura. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, visite a nossa economia, nos dando prosperidade. A Tua bênção está sobre o Teu povo. Por isso nós Te agradecemos, ó Deus, e prostramos-nos diante do Senhor. Aqueles que estão vindo de viagem, aqueles que hão de viajar, colocamos diante do Senhor, na Tua presença, pedindo a Tua proteção, a Tua graça. Aqueles que empreendem causas na justiça, Deus, em nome de Jesus, se há justiça de fato, Deus faz justiça, aquela justiça que vem do Senhor, destrava, desata os nós, em nome do Senhor Jesus. Eu louvo ao Senhor por esse tempo agora e dedico ao Senhor para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, que bom estarmos juntos. A gente vai cantar mais um canto de louvor. Deus abençoe você. Vamos cantar. Mergulhar em Teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser Teu amigo, ouvir Tua voz, as batidas do Teu coração. Senhor, ensina-me a Tua canção, mergulhar em Teu ser,
encontrar-me contigo. Meu maior prazer ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, me ensina a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor, a ti, meu Deus, meu Redentor. Glória a Deus, meu irmão, pela sua vida. Deus te abençoe onde quer que você esteja. Tenha um dia assim bem abençoado na presença do Senhor. Que Deus te conceda prosperidade, sobretudo a prosperidade espiritual. Que o teu coração esteja cheio do Espírito, alegre no Senhor o tempo todo. Deus te abençoe em nome de Jesus.